CBN Saúde. Oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, www.ipec.com.br. O coração de um adulto bate em repouso de 60 a 100 vezes por minuto. Exercícios, estresse emocional podem acelerar o coração para 200 ou mais pulsações por minuto. O tema dessa semana do CBN Saúde é arritmia cardíaca, que recebe Ellerson Arfelli, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor, qual a relação entre o estresse psicológico e o desenvolvimento ou agravamento de arritmias cardíacas? No atendimento dos nossos pacientes, é muito frequente nos depararmos com a interação entre o estresse psicológico e a arritmia cardíaca. Com isso, são comuns dúvidas sobre qual problema surgiu primeiro ou quem predomina nessa relação. O estresse psicológico pode desencadear um aumento na resposta simpática, podendo liberar hormônios como adrenalina, e essa, por sua vez, promove o aumento da frequência cardíaca. Consequentemente, ela pode gerar arritmias cardíacas. Outro ponto importante em relação ao estresse psicológico é a saúde do coração e a possibilidade dos indivíduos adotarem comportamentos de risco. Um exemplo disso é a ingesta excessiva de álcool, tabagismo, a má alimentação, o que poderá acarretar no desenvolvimento de doenças cardíacas, arritmias ou seu agravamento. Portanto, no tratamento desses pacientes, é importante gerenciar de maneira eficaz o estresse psicológico na tentativa de reduzir o risco do desenvolvimento ou o agravamento das arritmias. De que maneira as arritmias cardíacas podem afetar a função renal e como a interação entre essas condições pode complicar o manejo clínico do paciente? As arritmias cardíacas podem afetar a função de vários órgãos, entre eles os rins. As principais maneiras para isso se dão pela redução do fluxo sanguíneo e a oxigenação inadequada dos tecidos. Os batimentos ineficientes nas arritmias podem acarretar a perfusão inadequada dos rins, levando a uma diminuição da filtração do órgão e, consequentemente, a disfunção. A presença da insuficiência renal normalmente dificulta o tratamento desses pacientes com arritmias. O exemplo disso é o tratamento com medicamentos. Alguns fármacos são eliminados pelos rins e, dependendo da dose, podem até piorar a função renal. Nesses casos, são necessários ajustes de doses. Além disso, a presença de arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, pode aumentar o risco da formação de trombo e o mesmo se desprender do coração e provocar a oclusão de vasos sanguíneos renal. Outra causa é a presença de distúrbio eletrolítico nos pacientes com insuficiência renal. É o aumento expressivo do potássio na corrente sanguínea, o que chamamos de hipercalemia, pode desencadear arritmias graves, potencialmente ameaçadoras. Essas interações complexas destacam a importância de um tratamento cuidadoso e personalizado para os pacientes com arritmias e disfunção renal. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre outras comorbidades que podem afetar diretamente o paciente que tem arritmia cardíaca. Estrada.